aula de hoje a gente vai buscar fazer uma correlação histórica entre o direito financeiro, o Estado e os direitos fundamentais, né? O Scaff, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz que sempre existiu uma atividade financeira, e isso é tão antigo quanto o Estado, sendo impensável, né, o Estado sem uma atividade financeira, né? E para a regulação dessa atividade financeira, sempre houve o direito, né? Então, todo o livro do Fernando Scaff, ele vai, quando ele fala de orçamento republicano e liberdade igual, ele vai analisar justamente isso aqui, pessoal. Ele vai propor o seguinte, ele vai dizer, olha, a gente analisando a estrutura financeira do Estado, analisando como ele efetua a arrecadação e como é que ele vai realizar a despesa pública, nós vamos poder dizer se esse Estado ele atua em prol do bem comum e se, com isso, ele de fato consegue assegurar e ampliar os direitos de isonomia e de liberdade, que é esse conjunto aqui que caracteriza uma república. Tá? Então, a tese fundamental do texto, do livro do Fernando Facuri Scaff, ele vai focar no orçamento público, né? Só que ele vai começar dando um aspecto histórico, conceitual, ele vai trazer outras matérias de direito financeiro, mas ele vai focar muito nessa questão da república, né? Essa concepção bem russoniana do bem de todos, né? O bem do povo, o bem da coletividade. Então, se o Estado ele tem uma estrutura financeira e se por meio dessa estrutura financeira ele consegue se organizar em termos de arrecadação e realização de gasto público, atuando em benefício dessa coletividade, aí nós temos sim, de fato, um Estado que assegura as liberdades e a isonomia, né? De fato, nós temos uma república aí configurada. Então, o Fernando Scaff ele vai começar falando o seguinte, né, como eu disse para vocês, existe uma atividade financeira tão antiga quanto o Estado, né? E ele vai dizer o seguinte, olha, se a gente for pegar lá pela Grécia Antiga, e aí isso está bem relacionado com o que eu falei para vocês, botei para vocês na atividade, né, de direito financeiro. Falando um pouquinho como é que se deu essa questão de como é que eram arrecadados os tributos, como é que era feito o gasto público, como é que era a relação das classes sociais com essa questão da tributação, né? E o Fernando Scaff ele vai dizer que na Grécia Antiga, o Estado, o cidadão ateniense, ele não pagava os tributos, né? Quem é que era responsável pelo pagamento? Sobre, o ônus do pagamento de tributos recaía sobre quem? Recaía sobre os vencidos nas guerras, nas conquistas, né? Recaía sobre os povos liberados do jugo estrangeiro, né? Pelas cidades confederadas, pelas rendas minerárias e outras advindas de domínio público. Então, gente, na Grécia Antiga, o cidadão ateniense, sobre ele não recaía o ônus, né, do pagamento de tributos. Então, é como eu coloquei aqui para vocês, olha só, os homens livres na Grécia Antiga, eles não pagavam esses tributos, por exemplo, impostos pessoais, né? Impostos pessoais em termos assim de riqueza, o patrimônio, a renda obtida pela pessoa. Os homens livres, os cidadãos atenienses, eles não pagavam, né? Quem é que fazia, quem é que sofria esse ônus, então, né? Eram os estrangeiros, eram os escravos libertos. Então, as formas de arrecadação na Grécia Antiga eram justamente, por exemplo, os despojos de guerras, né? E os tributos que eram pagos por estrangeiros e por escravos libertos. Tributos esses que recaíam sobre o quê? Sobre a riqueza, sobre a renda obtida, né? Por esses sujeitos bem aqui, ok? Então, homens livres, cidadãos atenienses, não pagavam. Sobre eles recaíam impostos que são considerados impostos indiretos, como impostos sobre circulação, sobre o consumo, né? Mas obrigatoriamente sobre a renda, sobre o patrimônio deles, nada disso era cobrado. Isso numa situação numa situação normal, tá? Em condições normais de temperatura e pressão.
Num caso de uma guerra, aí sim, sobre esses cidadãos atenienses, poderia haver a cobrança desses tributos. Mas numa situação normal, pessoal, era justamente essa situação aqui, ok? Muito bem. Então, ó, formas de arrecadação, como eu falei aqui para vocês, nós temos os desposos de guerra, ou seja, o que era conquistado dos outros povos, né, nas guerras que eram feitas, os tributos, como eu falei aqui para vocês, e tinha também as liturgias, né? As liturgias eram prestações voluntárias realizadas pelos cidadãos atenienses. Então, os cargos públicos na Grécia Antiga, eles não eram remunerados, né? Como é que era feito, por exemplo? Ah, precisa viajar para tal lugar, vai ficar hospedado aonde? Quem vai cobrir essa despesa? Ah, uma despesa de alimentação, o deslocamento dessa pessoa. E tudo isso era feito por um sistema de liturgias, né, que eram essas prestações voluntárias, em que os cidadãos atenienses eles realizavam essas prestações voluntárias, mas eles não recebiam nada, né? E a mesma coisa em relação, por exemplo, a exercer os cargos públicos, eles também não eram remunerados. Como eu coloquei aqui para vocês, esses eventuais gastos públicos, eles eram custeados por esse sistema de liturgias, tá? As despesas públicas, como é que elas eram feitas? As despesas públicas eram feitas mediante correspondiam a pequenos pagamentos da administração ordinária, alguma coisa feita mesmo só para, digamos assim, algum material que se precise utilizar para redigir digamos assim, tal decreto, tal documento da época, algo que se pudesse ser registrado, enfim, essas pequenas despesas, né, correspondiam às despesas públicas. E também em relação às obras públicas, né, para manutenção e para conservação. Então, era isso que correspondia a essas despesas públicas. Em relação à questão de orçamento, né, tudo era muito vinculado. Na Grécia Antiga, a gente tinha justamente essa situação. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Né? Que os cargos públicos eles não eram remunerados, a questão de orçamento. Para cada despesa que fosse realizar, né, tem que se prever de onde é que se vai tirar, né, o gasto para essa despesa, ok? Então, eles tinham as tábuas brancas, né, as lousas brancas, onde eles geralmente faziam essas anotações do que era gasto e de onde é que vinha, né, o correspondente a esse gasto, de onde é que era essa entrada. Então, para cada entrada tinha uma saída, não é uma coisa como a gente tem no nosso sistema financeiro atualmente, de que há as entradas, mas essas entradas elas não vinculam diretamente uma despesa, né? Só depois de uma lei orçamentária, ok? Então, aqui é o que nós temos de sistema na Grécia Antiga, tá? Em Roma, na República, né, na República Romana, esses tributos eles eram cobrados apenas da plebe, né, como eu coloquei aqui para vocês. Ou seja, o patriciado, os patrícios, né, a classe mais nobre romana, sobre eles não incidiam nenhum ônus, né, de tributação, apenas sobre a plebe, né? E no Império, uma outra informação que eu coloco aqui é que quem tinha o direito de criar tributos era o imperador, né? E não o Senado. E aí é muito interessante, porque aqui a gente tem dois sistemas de patrimônios na Roma Antiga, né? Um primeiro tipo, que é o erário, relacionado ao Senado, e o fisco, relacionado ao cônsul ou imperador, né? O cônsul na República e o imperador, né, na época do Império. Uma coisa aqui muito interessante, gente, então, é que nós temos dois sistemas de administração tributária, né, administração tributária. Existia uma repartição do que era do Senado e do que era da figura do cônsul ou da figura do imperador, né? Sobre isso, sobre o que era tributado em cima disso. Então, se tinha o que ia para o Senado, o que ia para o erário e o que ia para o fisco. Geralmente, o que correspondia ao fisco, né? O patrimônio, digamos, do imperador.
essas áreas de fronteira do território romano, né, do Império Romano, outros territórios mais específicos, como, por exemplo, o Egito. Então, tudo que era tributado ali, naquela província que pertencia ao imperador, né, então, aquilo ali, o que era arrecadado, ia para o fisco, né? E aí o Scaff ele fala, por aqui a gente pode ter que identificar um rudimento de federalismo fiscal, justamente porque uma parte do que era arrecadado ficava na província e outra parte ia lá para o imperador, para os cofres do imperador, né, para o fisco. Então, temos aqui como é que era a estrutura ali na Roma Antiga, né, com esse sistema de classes. Com o imperador Carácala, né, em 212, houve uma coisa muito interessante. O que foi que ele aconteceu? Ele igualou todos os romanos, né? Ele igualou todos os habitantes de Roma. Então, todos os habitantes de Roma se tornaram cidadãos romanos. Então, não havia mais distinção entre os patrícios e entre a plebe, entre o patriciado e a plebe, né? Com isso, houve o quê? Houve os fins dos privilégios fiscais do patriciado, em termos de isenção, de não pagamento de tributos, né? Houve essa extensão dos privilégios de cidadania, já que todos passaram, então, a ser considerados cidadãos romanos, né? Então, a questão da igualdade, inclusive igualdade na cobrança de haveres fiscais. Então, inclusive, os patrícios, eles passaram a ser cobrados também, né, em termos de tributos, e isso foi gerando uma certa insatisfação dessa classe, né? Foi gerando uma insatisfação dessa elite. E aí, quando você chega na época do imperador Justiniano, com a elaboração do Corpus Juris Civilis, né, você tem, então, um reforço de uma distinção, né? A distinção do direito público versus o direito privado. Ou seja, o amplo direito público, aquilo que concernia o interesse de todos, né? E o amplo do direito privado, aquilo que estava restrito aos cidadãos, nas suas relações particulares. E uma coisa muito interessante é que há aí uma distinção entre povo e plebe, em termos de estabelecimento de estamentos. Então, no caso, o que seria o povo? O povo seria, digamos assim, todo o conjunto desses habitantes de Roma, né? No caso, seria todo o conjunto das classes sociais. E você teria os plebeus, você teria os patrícios, né? E você teria os plebeus. E a plebe é como se fosse uma espécie do povo, né? É uma espécie específica do povo. Então, aí volta novamente, nós temos aí novamente essa distinção de classes, que vai gerar novamente o retorno a uma questão de tributação em cima dessas classes menos abastadas. Então, por aí a gente já vai percebendo como é que vem sendo essa questão da atividade financeira do Estado e desse embate, né, em relação a essa questão de arrecadação, principalmente em termos desse ônus da tributação, né, que não cai sobre determinados segmentos sociais, mas recai sobre outros segmentos sociais, geralmente os menos abastados, né? E aí o interessante é que quando a gente já pula alguns séculos aí, nós vamos ter a Magna Carta, né, de 1215, do rei João Sem Terra, na Inglaterra, e a consagração do feudalismo, né? Novamente, pessoal, aí nós percebemos essa questão das lutas entre as classes, né, sociais, porque aí o que nós temos aí? Nós temos aí a questão de uma nobreza, nós temos a questão de um monarca, nós temos os clérigos, né, a igreja, e nós temos o povo, né? Basicamente, essa Magna Carta de 1215 foi o quê? Foi um grande cerco que os nobres fizeram em Londres para forçar o rei João Sem Terra a assinar uma carta que concedesse uma série de, digamos assim, reconhecimento de interesses dessa nobreza, né? Então, o que a gente tem aí é uma limitação interna entre a nobreza enquanto estamento social e o rei. Essa Magna Carta, então, de 1215, o que a nobreza vai conseguir? Ela vai conseguir limitar esse poder real.
inclusive quanto ao aspecto financeiro da arrecadação. Então, é aquela coisa, monarca, se for criar um novo imposto, se for aumentar esse imposto, você só vai poder fazer isso se houver uma autorização do parlamento. Quem era o parlamento nessa época? O parlamento nessa época era o Conselho Geral do Reino, né? Então, nós temos aí justamente aquela questão de que para criar um tributo ou aumentar um tributo, precisa de autorização, ok? Então, aí nós temos o embrião, né, do princípio da legalidade, da legalidade tributária, né, basicamente, da publicidade dos atos, da motivação dos atos, da necessidade de intimação pessoal dos convocados, ok? Então, a Magna Carta, ela parte disso, uma limitação dos poderes do monarca para garantir certas liberdades, né, desses nobres que iriam compor, então, esse Conselho Geral do Reino. Para aumentar tributo, o monarca, ele não poderia fazer isso por si só. Seria necessário essa autorização do Conselho Geral, tá? E aí nós temos em 1628 um outro momento. É um momento de uma monarquia que está ganhando cada vez mais poderes, né? Aquela concentração de poderes todas nas mãos do rei. E aqui essa relação da nobreza com o monarca, né, já é uma relação que muda de tom, né? Aí você não vai ter, como a gente teve aqui, uma Magna Carta. O que nós vamos ter aqui vai ser uma petition, né? Uma petição, uma petition of rights, né? No momento de quê? No momento de consolidação do Estado absolutista, né? Então nós temos aqui uma ascensão dos soberanos, ganhando cada vez mais poderes. Aquela Magna Carta de 1215, ela já não é mais levada em consideração, né? Ou seja, o rei, ele já podia criar seus tributos, aumentar a carga tributária, isso sem precisar de autorização do parlamento, né? Então, isso fez com que a própria nobreza, né, e o parlamento, eles elaborassem essa Petition of Rights, né, em 1628. Então, você tinha aqui uma soberania financeira do Estado, né? Uma soberania financeira do Estado, justamente no que eu falei para vocês, desconsiderar a Magna Carta já não era mais tão assim, digamos, não era mais observada, né? Já não tinha mais essa eficácia normativa, né? Havia um esforço arrecadatório dentro do próprio Estado, no sentido dos tributos serem cobrados de todos, assim, digamos, dos nobres, né? É claro que os súditos também, os outros súditos, eles também pagavam seus tributos. Então, tudo que o Estado precisava, principalmente nesse momento de consolidação do Estado Nacional, que precisava de um exército forte, né, para se consolidar em termos de território, de soberania, né? Tudo isso era financiado pelo próprio povo, dentro desse Estado, né? E havia, portanto, uma obrigação regular de pagamento de tributos em moedas, né? E também exigência, como eu falei para vocês, de tributos não consentidos pelo parlamento. Então, não interessava se o parlamento ele consentia ou não, né? Esses tributos eles eram exigidos por esse monarca. Então, essa Petition of Rights, ela veio justamente, significou o quê? Ela veio significar um clamor, né? Contra esse estado de coisas que se encontrava naquela época, com toda aquela concentração de poderes nas mãos do rei, com toda essa carga tributária que recaía, né, sobre os súditos do rei, inclusive a nobreza, né? Então a nobreza ela vinha justamente requerer, digamos assim, um retorno àquela situação da Magna Carta, né? De ter conhecimento, de autorizar, né? Quando for para instituir impostos, enfim. E depois dessa
Petition of Rights de 1628, nós temos a Bill of Rights, né, de 1689, que aí nós já temos um momento histórico na Inglaterra em que o jogo ele reverte, né, a favor da nobreza, mas especificamente a favor do parlamento, né. Naquela época há disputas religiosas, né, entre católicos e entre protestantes. O rei Jaime, se não me engano, ele foge, né? Ele foge junto com a esposa, e aí o trono ele fica vago, né? Nisso assume um outro rei, mas um rei que vai estar aliado ao parlamento, né? E esse parlamento, para proclamar esse rei, ele mesmo se autoconvoca. Então, há uma autoconvocação desse parlamento inglês, né? Uma das coisas mais interessantes é que essa Bill of Rights aqui, pelo que vocês podem ver, ó, o parlamento decidirá, né, em relação a todas as leis e tributos. Então, aqui, novamente, é a reafirmação desse poder do parlamento, né? De aprovar leis, de aprovar tributação, ok? Então, a Bill of Rights ela é um retorno a esse poder do parlamento, né? E aí o parlamento ele vai representar o quê? A defesa dos súditos contra o poder do rei. E o seu funcionamento não poderia ficar ao alvedrio deste. Então, o rei ele tudo que ele for fazer, ele vai precisar, então, do parlamento para poder atuar, né? Então, aqui a gente já vai percebendo o quê? Que a gente já está saindo daquela situação em que você tem a figura do súdito, né, para a figura do cidadão, enquanto aquele detentor de direitos, né? Mas, novamente, aqui a gente está vendo basicamente uma relação entre quem? Entre a nobreza e o monarca, né? E aí o parlamento, então, manteve consigo todas as atribuições soberanas em matéria legislativa e fiscal, ó, como a gente aqui observa. Se a gente for ver aqui, uma das principais colocações dessa Bill of Rights de 1689 é o parlamento, né, vai decidir sobre as leis e os tributos. O rei ele tem que ser protestante, né? Ninguém pode ser preso, né, sem que haja um julgamento, e o parlamento vai decidir, né, sobre as condições de existência de um exército, né? Então, aqui nós temos toda essa questão da atribuição de poderes, né, ao parlamento, ok? Bom, aí a história ela vai caminhando, né? E aí, em 1776, o que a gente já vai ter aqui? Novamente, uma tensão histórica, né, decorrente de uma questão tributária. E o que nós temos aqui na Declaração de Direitos da Virgínia, Declaração de Independência dos Estados Unidos? O que era vivido naqueles anos, né, de insatisfação com a coroa britânica, né? Então, aqui na Declaração de Direitos da Virgínia e de Independência dos Estados Unidos, havia um momento de tensão tributária, né, com a coroa inglesa impondo novos impostos sobre o selo e aumentando a tributação do chá, né? Com essa declaração, né, essa insurgência das colônias americanas contra a coroa, o que se buscou aqui, né? Quais eram os seus principais preceitos? Abolir os privilégios de nascimento, né? Que era algo que era bem presente, né? Dentro dessa monarquia absolutista, né? Pregando, então, portanto, a igualdade formal, a soberania popular, né? Ou seja, no sentido de dizer que o poder estava com o povo, né? E aí uma vinculação entre o direito de sufrágio, a tributação e o respeito à propriedade, né? Então, aqui a gente já percebe uma mitigação daquele valor da igualdade, né? No sentido de que aqueles que pagavam o tributo seriam eles que teriam o direito de fazer o voto, né? De terem a sua propriedade, de participar das eleições, né? E de terem a sua propriedade resguardada. Ok? A Declaração de Direitos da Virgínia e de Independência dos Estados Unidos, ela traz, como o Scaff coloca, um novo paradigma, né?
Que paradigma seria esse? De subsunção dos gastos públicos ao parlamento e da prestação de contas à sociedade de forma periódica. Então, tudo que se for gastar, levar ao parlamento, para que o parlamento, então, ele possa aprovar, né? Tomar a decisão, aprovar aqueles gastos públicos, né? E dos gastos públicos que forem realizados, haver essa prestação de contas. Então, já são alguns rudimentos, né, do que nós temos hoje em dia em termos de leis orçamentárias, em termos de transparência, né? Bom, temos aí, então, depois dessa independência dos Estados Unidos, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que veio lá, foi um resultado da Revolução Francesa, né? Em 1789. Essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela parte aqui bem da ideia de república que vai sendo construída, né, a partir da Revolução Francesa, né, com aquele lema Vive la République, né, ou seja, o grande entendimento que se tinha, né, por parte do terceiro Estado, né, que correspondia à burguesia, que correspondia aos demais trabalhadores, né, era de que a tirania da monarquia ela impedia a felicidade pública, né? Aqui não se falava num termo democracia, o que se falava era república, ou seja, o bem de toda a coletividade, né? Então, vamos acabar com esses privilégios de nascimento. Então, foram ideias que já vinham vindo, né, de outros documentos jurídicos, né, retratando situações, então, de que você agora está querendo sair, de que se está querendo sair dessa situação de ser súdito, né, e passar a ser um sujeito de direitos também. Então, essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela traz aqui para a gente, no artigo 1º, né, a colocação de que os homens, eles nascem e são livres, né, e iguais em direitos. O artigo 6º fala bem daquela pauta russoniana, né, de que a lei ela representa a vontade geral do povo, né? Então, ou esse povo ele atua diretamente para a elaboração daquela lei, ou mediante representação, é algo que está lá, inclusive, na nossa Constituição, né? Essa igualdade russoniana que representa a expressão da vontade geral. E o artigo 5º, mais relacionado à questão da atividade financeira do Estado e ao direito financeiro, né, mais especificamente, ele vinculou o princípio da legalidade não só à arrecadação, né, mas também às despesas. Então, o princípio da legalidade não está só relacionado à questão de criação de tributos, de uma maior oneração, né, em termos do valor desse tributo que vai ser pago, mas também relacionado às despesas. Vai realizar despesas? Precisa de uma lei, de uma norma, né, que estipule como é que vai ser realizada essa despesa, ok? Então, essa é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Para encerrar essa primeira parte, a gente sabe que a Revolução Francesa ela compreendeu diversos momentos, né? Foram uma série de crises, uma série de lutas, né? E nós temos aí como grande exemplo as constituições francesas de 1791 e 1793. E por mais que o Estado, o constitucionalismo social não tenha surgido a partir desse momento, mas a gente já começa a perceber algumas indicações de que nós estamos indo por esse caminho, né, de se buscar um Estado social que pense justamente no bem-estar das pessoas, no bem-estar de todos, né? E aí nós temos aqui, em 1791, as referências às primeiras obrigações sociais do Estado, né? Em termos de uma obrigatoriedade de se oferecer uma educação pública, os socorros públicos, né, como se fosse um sistema de saúde pública, a consagração do direito ao trabalho, a questão da assistência social, são pontos que existem, né, nas constituições odiernas.
né, no atual, no que nós configuramos como estado de bem-estar social, né? Mas isso aqui tudo ainda eram primícias, primórdios, né? Em 1793, há o reforço, né, dessa questão da atuação social do Estado, quando se reconhece que o fim da sociedade é a felicidade comum, né? Que todo o cidadão ele tem direito, né, de velar pelo emprego das verbas públicas, saber onde é que essas verbas públicas, de onde é que elas estão vindo, como é que elas estão sendo gastas, né? De receber uma prestação de conta desses gastos públicos que são feitos. Então, tudo isso aqui configurou um início de constitucionalismo social que a gente vai percebendo lá no final do século XVIII, né? Só que, novamente, vocês vão percebendo aqui essas marchas e contramarchas, né? Qual é a contramarcha que a gente vai percebendo nesse momento histórico aí? Justamente das classes sociais mais abastadas querendo reverter essa situação, né? Então, o Scarpa, ele fala até disso, né? Da existência de um refluxo. O que houve foi um refluxo. Por quê? Porque essa Constituição de 1795, ela retirou vários desses direitos sociais aqui, né? E aí os direitos fundamentais, liberdade, propriedade, né, reconhecidos como direitos da classe burguesa que ascendeu ao poder, né, eles foram elevados a um grau jurídico superior, né? Propriedade valendo mais do que o trabalho, do que a educação e tudo mais. Então, o que se fez? Esses direitos fundamentais reconhecidos como direitos burgueses, que foram elevados, então, a um patamar jurídico, né, de muito mais importância do que os outros, isso tudo com o intuito de afastar, né, essa coisa pública, essa coisa do assembleísmo popular, né?